Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso projeto de educação jurídica. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um caso que envolve a doação de bens entre pais para filhos. É possível fazer essa doação mesmo o pai tendo dívidas? Essa doação, será que configura fraude contra os credores? Será que o credor, então, pode anular a doação feita dos pais para os filhos? Vamos juntos descobrir o que a legislação diz sobre esse assunto. Aqui no canal eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Bom, o caso que nós iremos tratar hoje é oriundo de uma decisão judicial recente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ lá de Brasília, e que é o tribunal que dá a última palavra nas matérias cíveis e nas matérias empresariais. O caso então se refere a um recurso especial de número 1405191, no qual o próprio STJ considerou então que a doação feita de pais para os filhos e no qual o imóvel permaneceu com a família residindo, não configurou fraude contra credores, apesar do pai e da sua empresa ter dívidas para pagar junto a credores. Essa foi a conclusão no julgamento feito pelo STJ. Mas para que você possa entender melhor o caso, eu gostaria de trazer aqui os fatos, contextualizar então como que essa doação envolveu os pais e o imóvel. Bom, o pai tinha uma empresa que emitiu uma cédula de crédito bancário no valor aproximado de 2.300.000, a favor de uma instituição financeira mantida pelo governo de São Paulo, que é chamada Desenvolve São Paulo. Esse empresário, então, que pegou esse empréstimo, com a concordância da sua esposa, foi avalista no financiamento obtido pela empresa, tornando-se, então, devedor solidário junto com a empresa, a pessoa jurídica. Como a empresa não pagou a dívida, a instituição financeira, o credor, o banco, entrou com uma ação de execução de título extrajudicial contra quem? Contra a empresa e o pai, que era avalista, então, da dívida. No curso do processo, constatou-se então que o pai e a sua esposa doaram a propriedade do imóvel residencial para os 3 filhos, apesar da constituição e da execução da dívida. O credor, alegando que essa doação foi fraudulenta, requereu então a anulação dessa doação, dessa transferência desse bem numa ação específica. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido e considerou sim uma fraude em relação aos credores, anulando a doação que foi feita dos pais para os filhos. Porém, logo após a decisão do Tribunal de São Paulo, a família recorreu para Brasília, para o STJ, com a apresentação de 2 argumentos. Primeiro, o imóvel doado seria impenhorável. E 2, a parte referente à esposa, 50% do imóvel, não seria atingida pela execução, porque ela não poderia ser cobrada pela dívida, já que ela não foi avalista, somente o marido. Ao analisar o caso, então, pelo STJ em Brasília, o STJ primeiramente esclareceu que, para a configuração, então, da fraude contra credores alegada pelo banco, é necessária a demonstração dos seguintes requisitos. Primeiro, que o crédito seja anterior à operação. Segundo, seja comprovado prejuízo ao credor. E terceiro, seja demonstrado o conhecimento do terceiro que adquire o imóvel do estado de insolvência do devedor que faz aquela operação. Esses, então, são os 3 requisitos para a configuração de fraude à execução e fraude contra credores. Mas no presente caso, a doação do imóvel foi um imóvel que os pais residiam de pai para filho. E não caracterizou, então, essa fraude contra credores, porque esse imóvel, que era a residência da família, já seria considerado um bem de família nos termos da Lei 8.009 de 1990. Com isso, não houve constatação de um efetivo prejuízo ao credor com a doação do bem imóvel feita dos pais para os filhos, porque não implicou, primeiro, em alteração da finalidade do uso do bem, que continuou na família e como residência da família.
2. Não teve um desvio do eventual proveito econômico obtido na transferência da propriedade, porque foi feita a doação a título gratuito. O bem, então, foi doado aos filhos que permaneceram, então, na propriedade do bem, e a moradia da família ficou inalterada, preservando, assim, a impenhorabilidade do bem imóvel que a família reside, já que, inclusive, esses filhos eram menores de idade. Bom, essas peculiaridades do caso demonstram, então, que uma ausência de prejuízo ao credor e também a inexistência de uma intenção, de uma vontade fraudulenta de prejudicar o credor. Além disso, mesmo que o imóvel fosse penhorado, ele só poderia ser penhorado em 50%, porque os outros 50% de titularidade da esposa não foram responsáveis e a esposa não avalizou a própria dívida contraída pela empresa e pelo marido. Ela tão somente deu autorização para o cônjuge ser avalista da empresa, nos termos do artigo 1647, inciso 3, do Código Civil. Mas ela se comprometeu com seus próprios 50% referente ao patrimônio do casal. Diante disso, o STJ, então, considerou e julgou o caso em definitivo que não houve fraude, que a doação feita dos pais para os filhos, neste caso específico, mesmo o pai tendo dívida, foi válida. Então, e trouxe para você essa decisão para que você fique atento na hora de fazer o seu planejamento patrimonial e o seu planejamento sucessório, você verifique as eventuais dívidas dos pais para que não tenham problema futuro com terceiros credores. Tudo bem? Ficou claro? Então já deixa o seu joinha aqui, dê o like, compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, para que mais pessoas fiquem bem informadas e o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!